Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês patriotas de todo o Brasil e do mundo. Meu senhor e minha senhora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo neste instante e trazendo para vocês uma bomba do Barbudinho, ele mesmo, Lula da Silva, mais uma para vocês. Em primeira mão, vocês vão ficar de queixo caído aí com esta informação em primeira mão para todos vocês. Já vou pedindo para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscrever-se, deixe o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo aí de patriotas de todo o Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, bora para a notícia que vocês vão ficar aí de boca aberta. Vamos lá. Voltando aqui para a nossa pauta, próxima notícia de hoje é a seguinte: o procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA. Vamos ver. ¿Quién es el vocero que colocan a decir las cosas más bárbaras contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? Al señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso de del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. Esse é o procurador-geral da Venezuela, falando aí sobre Lula. Rodrigo Constantino, como interpreta constar essa fala? É jogo de cena? Qual que é? Olha, em primeiro lugar é muito divertido, né? Ver que na Austrália o Lula já é extrema-direita golpista, né? Cooptado pela CIA, né? A esquerda radical é autofágica, né? Eles criam uma narrativa fantasiosa. Hoje eu vi o imitador de focas batendo um papo com o invasor de propriedades lá, que disputa o segundo turno em São Paulo, e eles acusavam o Ricardo Nunes de ser extrema-direita. Então, de novo, né, uma nota só que eles têm, todo mundo é espião da CIA, golpista, extrema-direita, fascista, nazista, blá, 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 e isso vai sendo usado até contra eles, né, até dentro do quintal, porque é o que resta. O caso do golpe escancarado, mais um na eleição da Venezuela, é um fardo para o PT e para a turma da Globo, do STF no Brasil, porque é uma lembrança de que toda a narrativa que eles adotam no Brasil é fajuta. Porque o procurador-geral, o Maduro, a mulher da Suprema Corte venezuelana, todos repetiram a mesma ladainha. Mas uma Corte Suprema decidiu: você é contra a soberania nacional? Você é golpista? Então é a mesma balela. E como é que fica o Alexandre de Moraes, a Globo, o Lula? Não tem o que falar, né? Então o Lula fez um papel sujo, dúbio aí, que ele quis, nas aparências, ir contra mais um golpe, dessa vez muito escancarado, todo mundo observando, do colega, do companheiro Maduro. E ele, na prática, não fez nada, tanto que está lá, o Celso Amorim já calou a boca, o Maduro vida que segue, o PT vai sempre apoiá-lo, o Lula inclusive. Mas ele fez um jogo de cena para os globalistas, porque o PT é uma aliança instável, por isso o Alckmin está lá. O ladrão quer voltar na cena do crime, e o Alckmin voltou junto,
porque é uma aliança instável entre globalistas, tucanos e comunistas do Foro de São Paulo. Então, o Lula, para agradar os parceiros globalistas, falou, Maduro, cadê a prova? Aliás, inclusive, de forma indireta, elogiando o voto impresso, né? Falou, lá na Venezuela, disse o Lula numa entrevista, eles têm como comprovar o voto, por que não apresenta? Né? Então, quis dar uma de bonitão para a turma globalista, serrar fileira ali com a turma da Europa, e o Maduro não gostou desse teatro mequetrefe. Falou, companheiro, pra cima de mim? Pô, você fez a mesma merda aí no Brasil, não vem com essa não. Pô, tinha de ser malandrinho. Né? Então, é isso que está acontecendo. Todo mundo, na prática, golpista, todos os comunistas safados, o Lula não vai romper com a Venezuela coisa alguma, se passar um pouquinho mais de tempo só, ele estende mais um tapete vermelho para o companheiro Maduro, ele não tem nenhum problema com isso, mas ele queria fazer um bonito com os coleguinhas da Europa, né? E o Maduro não achou graça nisso. Então é só isso que aconteceu, o Brown. O teatro deu um ruído extra aí, mas na prática todos eles usam sempre a mesma narrativa, né? E é engraçado ver o Lula sendo chamado pelo companheiro Maduro, pelo regime do Maduro, de agente da CIA. Né? Bem-vindo ao time, Lula. Eu imagino que eu também seja um, né, para a ótica do PT. Então, bem-vindo, companheiro. Somos todos espiões da CIA. Fala, Salles. É ridículo, né? É ridículo. Mas é interessante o que o cara fala, né? Eu não sei quem é o procurador ali, né? Procurador-geral da Venezuela. Ele fala assim, Lula, você só foi eleito porque um tribunal aí te livrou, né? Você não foi eleito por coisa nenhuma e tal, ou seja, ele dá uma espizinhada em cima do Lula divertido. A verdade é que todos os líderes internacionais veem o que aqui no Brasil, obviamente, a gente também viu, mas fica sendo cerceado, né, não pode ficar dizendo isso abertamente, etc. O Lula só ganhou a eleição porque reverteu-se os seus processos, né, para ele ir para cima do Bolsonaro. Então, quando o procurador-geral da Venezuela fala isso, ele fala com razão, é verdade. Foi um tribunal que reverteu a decisão dele, que estava preso até então, foi tirado da cadeia para ganhar do Bolsonaro. Essa é a narrativa que o mundo inteiro viu e os brasileiros também viram. Mas a Venezuela, repito aqui o que nós falamos agora há pouco, a Venezuela vai mudar de script rapidinho se o Trump for eleito nos Estados Unidos. Se a análise que o Rodrigo fez aqui mais cedo, de que esse quadro atual eleitoral numericamente equilibrado entre ele e a Kamala, se reverte num número de delegados maior para o Trump e, consequentemente, ele seja eleito. Eu acho que a Venezuela vai ter que andar pianinho quando isso daí acontecer. Bom, mudando de assunto, avançando aqui para a nossa próxima pauta, vamos falar do escândalo no Rio de Janeiro, daquela história triste, terrível, dos pacientes que receberam órgãos infectados por HIV. Imagine só a situação, né? A pessoa já precisa de um transplante de órgãos, que é uma situação extremamente delicada. Aí, quando é contemplada na fila, ela recebe um órgão contaminado por HIV. Da noite para o dia se torna soropositivo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e agora o caso está sendo investigado, já tem aqui desdobramentos. Hoje teve operação contra o sócio, dono da clínica, e o laboratório disse em nota que foi erro humano, que se tratou de erro humano. O laboratório é o PCS Lab Salem, antigo responsável pelos testes em órgãos doados no Rio de Janeiro. O paciente que recebeu o transplante de órgãos com HIV disse que só foi chamado pelas autoridades da saúde depois que o caso saiu na imprensa. Ao todo, 6 pessoas, é o que se tem notícia até agora, a gente torce para que pare por aí, mas pelo menos 6 pessoas foram infectadas com vírus HIV depois de receberem um transplante de órgão no Rio de Janeiro. Ricardo Salles, começar contigo aqui, Salles, e o que é importante registrar é que houve uma alteração de normas, né, da atual gestão do Ministério da Saúde em relação ao governo anterior, que flexibilizou algumas normas para a doação de órgãos, né. Isso foi chamado a atenção no final de semana pelo Dr. Francisco Cardoso, médico aqui do Conselho Federal de São Paulo, Conselho de Medicina aqui de São Paulo, aliás. E será que isso cria alguma pressão sobre a ministra da Saúde? Vai levar o governo a alguma mudança? Ela corre risco, Salles? Como é que você analisa? Olha, primeiro muito triste, né, porque o Brasil é um país que avançou bastante nessa política de doação de órgãos e tudo, que é uma matéria extremamente relevante. O brasileiro tem que ser cada vez mais encorajado a doar órgãos e esse sistema de doação central de órgãos e tudo funcionar bem. É um assunto muito sério e muito importante.
Agora, o Rio de Janeiro, aquilo lá, infelizmente, virou terra de ninguém, né? O Rio de Janeiro virou o laboratório de tudo que não funciona no nosso país. O pessoal parece que vai implementar lá no Rio de Janeiro, coitado. E aí, inclusive, agora perderam a oportunidade de tirar o Paes, colocar o Ramagem. Quando você vê o governo Lula mudando regras que tiram a rigidez de um sistema, que essa é uma coisa tão importante que precisa ter regras muito claras. E quando você altera a regra para flexibilizar, e essa flexibilização não milita em favor dos pacientes, da segurança dos procedimentos, muito grave. Então aqui uma série de fatores. Erro de governo, desse governo que nada de bom se espera. O Rio de Janeiro, infelizmente, tomado aí de bandidagem, fazendo esquema em tudo quanto é área, e certamente também na área da saúde, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, está tomado pela bandidagem. Máfia de tudo quanto é coisa, milícia, o escambau, e aí você vê também nessa área da saúde, coitado dessas pessoas que foram acometidas desse crime mesmo, acho que não tem outra palavra, de fazer um transplante de órgão infectado sem ter a devida conferência. Né? Então, assim, de um lado, só lamentar e torcer para que essas pessoas tenham capacidade de fazer um tratamento, enfim, mas por outro lado, não podemos deixar de chamar atenção para a responsabilização de todas essas pessoas. O Rio de Janeiro realmente está muito complicado. Constantino. Concordo, né? Uma tragédia, mas uma tragédia que não é natural. Não é uma coisa assim, um furacão, né? Que ninguém tem culpa. Essa tragédia tem responsáveis. Esse laboratório aí já tem 10 anos de acusações de erros, né? As duas portarias que foram mexidas podem ter afetado bastante. Inclusive, nós tratamos desse assunto no 4x4 esse domingo, né? O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança comentou, e o doutor Francisco divulgou o trecho, o presidente Bolsonaro divulgou, Carol de Tone, vários, né, parlamentares também, porque a coisa mostra que, de novo, não é uma discussão ideológica, que a esquerda ou a direita, há consequências graves para as vidas das pessoas quando você troca um governo sério, com um alinhamento, preocupação com o povo, de fato, né, e que pode estar errado. Claro, ninguém é dono da razão, mas existe a vontade de acertar e fazer a coisa de forma transparente e séria, e bota uma quadrilha corrupta comunista no comando. É óbvio que esse troço tem... A Nízia o quê? É a turma que queria monopolizar a fala em nome da ciência. Botou o quê? Socióloga? Alguma coisa assim, né? É que nem a Dr. Jill Biden. A Dr. Jill Biden gosta de ser chamada de doutora porque fez aí um mestrado desse aí, deve ser sobre as borboletas no Afeganistão na Idade Média que eram trans, né? Sei lá. Então, esse pessoal confunde, né, ciências humanas com ciência. Pô, eu sou economista, é uma área meio cinzenta. Mas, enfim, para com isso. Então, botou a socióloga para falar em nome da ciência, botou o PT para cuidar de coisas sérias que envolvem doentes. Mas não pode dar certo nunca, né? Não pode dar certo nunca. Então, e o Rio de Janeiro é isso aí que o Sade falou, né? O Rio já é um caso à parte. O Rio, sim, tem que ser fechado, que nem quando tem cupim nas casas americanas, os termites, vocês já viram em filme, né? Até o Breaking Bad usou isso para fazer droga, né? Você bota aquelas tendas e fecha a casa inteira. O Rio tem que ser fechado por uma tenda enorme, e aí sim, chamar os antropólogos, chamar esse pessoal para dissecar e analisar o que aconteceu com o Rio, porque é um experimento social completamente fracassado. Cara, falando em uso do dinheiro pelo governo Lula, olha a nossa próxima notícia. O governo federal vai destinar 450 milhões de reais na compra de terras para a reforma agrária, que é uma demanda antiga do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse montante virá do programa Terra da Gente, lançado em abril para reduzir a necessidade de invasões de propriedades rurais. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, declarou ao jornal Folha de São Paulo que o governo usará 450 milhões até o final do ano, e até agora já usou 200 milhões de reais.
Começar contigo, Salles, você que inclusive foi o relator da CPI do MST na Câmara dos Deputados. O que acha dessa medida? Não, essa medida é estúpida, né? Estúpida por várias razões. Estúpida porque você tem mais terra hoje disponível no INCRA para fazer assentamento de famílias do que efetivamente necessidade de famílias para serem assentadas. Então começa daí, você tem um estoque de terras, vou repetir, maior do que a necessidade de famílias. Essa é a primeira coisa. Segundo, há um índice de abandono de áreas de assentamento enorme, né? Essas áreas vão ficando abandonadas e as pessoas compram irregularmente, vem um líder e tal, o líder desses movimentos compra o lote, o que é proibido, compra o lote dos outros assentados. Compra assim, toma do cara, diz, depois eu te pago, porque eles exploram os caras loucamente. Há um outro problema que ficou comprovado na CPI, que não se trata de dar mais terra, e sim escolher pessoas para irem para viver no campo, pessoas que têm vocação para viver no campo. O que o MST faz? O MST, a Frente Nacional de Luta, a Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, enfim, todas essas facções, eles arregimentam nas cidades gente miserável, gente pobre, humilde, que não tem noção do que está acontecendo, e diz, olha, venham para o campo com a gente, que vocês vão ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, comida de qualidade, produzir seu próprio alimento, viver bucolicamente. E o sujeito chega nos acampamentos, aquele sonho bucólico, na verdade, é um inferno. Eles colocam os caras para viver tudo embaixo de uma lona preta, com uma areazinha de terra de chão batido, sem água, sem saneamento, ficam lá 10, 15 anos, enquanto os líderes desses grupos vão enriquecendo. Então, não tem o menor sentido você gastar dinheiro público hoje em dia para comprar terra, sendo que há um acervo de terras no INCRA pronto para ser utilizado com famílias que tenham aptidão. Famílias que não têm aptidão para terra não têm que receber terra. Por quê? Porque o sujeito vai receber a terra, dali a 2 meses, 6 meses, 1 ano no máximo, já vazou, foi embora. E você teve todo esse custo de gerar esse sistema. Outra coisa que também está errada, não tem mais terra improdutiva no Brasil praticamente. Essa discussão de 20, 30 anos atrás, que não, as terras improdutivas não cumprem a sua função social. Não tem terra improdutiva no Brasil praticamente mais. Pode ter um casinho ou outro de uma família que, por exemplo, morreu o dono ou a dona e a família está em briga de inventário e aí a propriedade perdeu produtividade. Mas hoje a terra no Brasil ela é tão produtiva, seja na agricultura, seja na pecuária, que não existe terra improdutiva. Quando o cara não tem aptidão, ele não quer produzir ele mesmo, ele arrenda. Ele arrenda para pasto, ele arrenda para soja, ele arrenda para cana. Ou seja, a terra não fica parada, não existe especulação com terra parada mais. Isso é uma estupidez, isso aconteceu há 30 anos atrás. Ou seja, esse dinheiro, muitas vezes, esses 400 milhões, Brown, ele está sendo utilizado para fazer esquema. Eles chegam para os proprietários das áreas para comprar a área, não é mais desapropriação, não é mais expropriação, ela é compra. Ele chega lá, negocia, recebe um rebate e paga a terra. É esquema, né? Então, as cooperativas dos sem terra fazem esquema, as associações de produtores de sem terra fazem esses esquemas, e a sociedade está pagando por isso, e muitas vezes os caras que recebem, aliás, a maioria dos casos, quem recebe a terra não tem a menor ideia do que fazer com ela e acaba entregando para o líder. Ou seja, o Brasil está sem noção realmente, né? Nós fizemos uma CPI, mostrou isso claramente, e o Paulo Teixeira tem a cara de pau de pegar 450 milhões de reais do orçamento federal e colocar para comprar terra num país que praticamente tem um alto índice de abandono de terra pelos sem terra que não sabem produzir. Constantino. Pouco a acrescentar depois da aula do ministro, né? Tudo isso aí ligado a MST e adjacências é esquema, né? É esquema, é tocar o terror no campo, é ameaçar ou prejudicar o agronegócio porque é fascista, né? Não vota na esquerda, vota no Bolsonaro. Transferência de dinheiro, criar favelas rurais, chamar de assentamento e enriquecer os líderes dos movimentos, que não assumem responsabilidade nenhuma pelos crimes que o movimento comete. Então, de novo, isso tudo aí é lamentável a gente estar preso nessa página, é o dia da marmota mesmo, né?
Todo dia a gente acorda com o mesmo discurso, com a mesma ladainha: reforma agrária, especulação, função social, agronegócio, latifundiário. Meu Deus do céu! O império estadunidense. Só falta acrescentar isso e CIA. CIA o Lula já é, né, hoje em dia. Então, de novo, tudo isso é patético. Isso é o retrato do atraso. A esquerda lulista no Brasil é um câncer. É um câncer, é uma praga. Eles fomentam esse tipo de coisa, né? Esses esquemas que perpetuam os negócios deles, né? A esquerda vive da miséria e da ignorância. Como é que vocês acham que eles vão querer combater a miséria e a ignorância? O Lula confessa num ato de sincericídio. O sujeito melhora um pouco de vida, estuda um pouquinho, a gente perde o voto. Por isso precisa lá ter a escolinha do MST. Paulo Freire neles, marxismo neles, desde criancinha. Pega boné vermelho, grita reforma agrária, demoniza o latifundiário, o agronegócio. É isso, eles precisam desse troço. É o ganha-pão desse bando de vagabundo criminoso da esquerda radical brasileira. Bom, vamos falar sobre eleições municipais aqui em São Paulo, sobre o segundo turno da eleição. Olha só essa notícia: após criticar fundo eleitoral, Boulos agora vai receber mais 15 milhões de reais do PT, adivinha de onde? Do próprio fundão, do fundo eleitoral. É uma nova doação do PT, que já tinha doado quase 30 milhões de reais para a campanha no primeiro turno, e agora um novo repasse foi anunciado, mais 15 milhões de reais do PT para a campanha de Guilherme Boulos, que é do PSOL. O detalhe é que na semana passada o deputado criticou o tamanho da verba pública destinada a partidos políticos, mas até agora, entre os candidatos que disputam ou disputaram a Prefeitura de São Paulo, é ele o campeão em verba pública. Boulos é o candidato que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral em São Paulo. Quase toda a campanha dele no primeiro turno foi bancada com recursos públicos. Dos 65 milhões de reais que já recebeu, 64,1 milhões vieram de repasses do PSOL ou do PT, e o restante, 900 mil reais, de pessoas físicas, doações de pessoas físicas. Rodrigo Constantino, tá aí, né? Mais uma contradição, mais uma hipocrisia. A cara dessa gente, né? Agora, cadê o Caetano Veloso e a Paula Lavigne nessas horas, né, para doar pelo menos uma grana pesada pro Boulos, né? Cadê a elite da Vila Madalena? Né? Porque ele só tem voto nesse pessoal aí, rico. Então, o Boulos quem é? O candidato dos ricos, que quer simbolizar de alguma forma a expiação dos pecados que essa elite acha que tem, ou muitos devem ter mesmo, né? Porque sabe-se lá como construíram suas fortunas em particular. Mas é isso, né? É um mascote, é um negocinho que você mostra para os outros para se sentir bem. Olha como eu sou legal, eu voto no Boulos, né? O nosso sanculote tupiniquim, o jacobino de São Paulo, né? Então é um negócio patético. Aí olha as cifras. O PT deu 30 milhões no primeiro turno, agora vem mais 15 milhões. É uma campanha multimilionária. Aí o cara tenta aparecer na imprensa de Celtinha para ir para o hangar, pegar o jatinho particular, né? Se encontrar nas coberturas do Leblon, né? Então é um negócio patético. Agora, de novo, né? Isso é a cara da esquerda radical brasileira. Eu escrevi um livro, virou um best-seller sobre isso, né? Esquerda caviar. O Reinaldo Azevedo, não precisa acreditar em mim, acredita no Reinaldo Azevedo, coleguinha de vocês hoje, né? Reinaldo Azevedo, na época que escrevia O País dos Petralhas, né, em vez de defender os petralhas, ele disse uma vez o seguinte: o Boulos é um menino mimado, o pai médico, bem sucedido, tudo. Ele brincava de Atari quando era pequeno, o que entrega a nossa idade, né? E hoje ele brinca de MTST. Então é isso, né? Um mimado, só que é um mimado com muita grana, poder, apoio de tudo que é artista e até empresários, né? Querendo destruir de vez São Paulo. Aí tem um bando de gente chata no chat, né? Olha aqui, a disputa municipal realmente tomou conta do país. Marçal e não sei o quê. E agora, Constantino, o que você vai falar do Farsal? Eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falei. A prioridade é impedir que o comunista invasor chegue à prefeitura. Eu falei que no segundo turno muita gente ia morder a língua, né? Eu avisei. Então agora não tem erro. Tem que ir de tucano, meia bomba. Pelo menos tem um vice bom, é ou não é? Foi o que eu falei desde o início, a minha coerência. Agora,
tem uma gente chata que vive de Fla-Flu, né? Fla-Flu. Agora o Costa traiu o Bolsonaro, o que sei que, e o Salles também. Eu não sei se o Salles vê de vez em quando, mas a gente é atacado por uma meia dúzia de 3 ou 4, mas que são muito insistentes e chatos. É sempre uma minoria barulhenta, né? Ô, gente chata! Esse sim, Salles, a gente podia arrumar um assentamento aí do MST. Vai plantar batata, gente. Fala, Salles. Não, o Rodrigo tem razão. O fato é o seguinte, né? O Boulos, ele vem com essa máquina do PT cheia de dinheiro e tudo mais, com o apoio de uma parcela aí da intelectualidade e tudo, mas não tem conexão com a sociedade. Você vê as carreatas do Boulos aí pela periferia e tudo, ele está acenando para o vento, está acenando para ninguém. Quer dizer, é uma barbaridade, de fato, você vê essa quantidade de dinheiro que está sendo colocado de fundo eleitoral e fundo partidário na campanha dele. Veja só, eu sou contra o fundo eleitoral, o fundo partidário. Acho que isso aí devia acabar, né? As campanhas deviam ser feitas com financiamento privado, inclusive de empresa, não vejo problema. Mas esse negócio de dinheiro público, 5 bi, 6 bi para fazer campanha, você tem essas distorções. Olha só o candidato que não tem representatividade gastando 60 milhões, aí, como disse o Rodrigo, 60 milhões que podia ir para a saúde e para a educação. Então todo esse monte de dinheiro que a classe política acabou tomando do orçamento, seja para financiar a campanha, seja para ficar mandando para essas emendas de bancada, emenda de comissão, tem que acabar com esse negócio. Né? Quer dizer, o Brasil está vivendo, parecendo uma criança mimada que ganha R$10 de mesada e gasta 50, e acha que isso não vai ter consequência. Então, isso serve também para as campanhas eleitorais. Não tem o menor cabimento um país pobre como o nosso entregar 65 milhões de reais para o Guilherme Boulos ou para qualquer outro candidato que fosse fazer campanha, né, como se nada tivesse acontecendo, como se o Brasil não tivesse grandes necessidades para colocar esse dinheiro, tanto do fundo partidário, quanto do fundo eleitoral, quanto dessas emendas enormes aí de comissão, de bancada, disso e daquilo, que no mais das vezes tem gerado esse monte de corrupção que a gente está assistindo aí nas reportagens. Deixa eu voltar com você aqui, Consta, nessa questão mais filosófica aí que o Salles trouxe sobre o financiamento de campanhas. Você é favorável à mudança nisso, ou Consta, acabar com o fundo eleitoral, o fundo partidário, dinheiro público, talvez voltar ao modelo anterior, que acabou na Lava Jato, né? Foi demonizado ali, né? Porque havia doações de empresas e isso facilitaria a corrupção. Você acha que é o momento de se rever isso, Consta? Para ontem, a época da mudança, eu fui um dos que ficaram contra e falaram que ia dar problema. Isso é a estatização da política brasileira e o empoderamento dos caciques, dos donos de partido. Então, é uma vergonha isso, né? Uma vergonha, virou negócio. Então, não, o partido tem que se sustentar por filiados, por doações. Acaba com isso, não tem conversa, Brown, não pode ter dinheiro público dessa forma, não. Tá aí, pessoal, as informações para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais tarde tem vídeo novo aqui no canal. Agradeço a você de ter ficado até o fim deste vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, patriota, e até o próximo vídeo.